Bem-vindos ao The Explainer. Hoje, a gente vai mergulhar no universo que literalmente move o nosso mundo, mas que a maioria de nós nunca para pensar: a logística de cargas. Já parou para pensar nisso? O seu celular, o café que você toma de manhã, aquela camiseta que você está usando, quase tudo que a gente consome fez uma viagem inacreditável para chegar até nós. E não é mágica. Na verdade, é mais como um balé. Uma coreografia super precisa e potente. Uma verdadeira sinfonia de aço e tecnologia que acontece sem parar, 24/7, nos portos do mundo todo. E hoje a gente vai desvendar os segredos dessa dança. Então, se liga no nosso roteiro de hoje. A gente começa pequeno com as peças e cabos, depois parte para os gigantes de aço. Aí vamos entender como a carga é organizada, mergulhar no universo dos containers e, por fim, falar dos perrengues que podem acontecer no caminho. Bora nessa? Ok, vamos começar do começo. Para levantar toneladas e mais toneladas de peso, você não pode simplesmente amarrar uma corda, né? Tudo começa com as peças fundamentais, os verdadeiros blocos de construção dessa operação. Pensa nisso aqui como um kit de ferramentas de altíssimo nível. Primeiro, você tem as peças que multiplicam a força, como o moitão e o cadernal, que são basicamente sistemas de roldanas super eficientes. Depois vem os conectores, a manilha, que é tipo a junta universal que liga uma coisa na outra, e os grampos, que criam aquelas alças seguras nos cabos de aço. E por último, mas não menos importante, a mão de todo o sistema, os gatos, que são esses ganchos gigantes que efetivamente agarram a carga. Cada pecinha dessas é absolutamente crucial. Olha só que legal ver de perto. À esquerda, o gato. É ele que vai lá e literalmente fisga a carga. Mas como é que ele se prende no cabo que vem lá do guindaste? É aí que entra a manilha, essa peça em formato de U ali na direita. Ela é a articulação perfeita que une a força do cabo com a mão que segura o peso. É simples, super robusto e, sinceramente, genial. E se essas peças são as juntas e as mãos, os cabos são os músculos da operação. A coisa evoluiu muito, sabe? Começou com os cabos de fibra vegetal, tipo sisal, depois vieram sintéticos como nylon muito mais fortes, mas para aguentar o tranco de verdade, nada bate o cabo de aço. E ainda existem os cabos mistos, que combinam aço e fibra para situações bem específicas. Escolher o cabo certo é o que separa uma operação segura de um desastre. Beleza, já conhecemos as ferramentas e os músculos. Agora, vamos conhecer as criaturas que usam tudo isso, os verdadeiros titãs de aço que movimentam montanhas nos portos. No mundo dos containers, esses dois aqui são os reis. À esquerda, o portainer. A única missão dele na vida é ficar ali na beira do cais, pegando containers do navio e botando em terra, ou vice-versa. Já o parceiro dele à direita é o transtainer. Ele é o mestre do pátio, organizando e empilhando os containers num jogo de Tetris em escala colossal. Um busca, o outro organiza. Perfeita sintonia. Mas é claro que o elenco é muito maior. Muitos navios já vêm com o seu próprio guindaste de convés. O pau de carga é um sistema mais antigo, mas que ainda quebra um galho para cargas mais leves. Agora, quando o negócio é pesado de verdade, tipo uma peça de turbina eólica, aí entra a cábrea flutuante, que é basicamente um guindaste monstruoso numa balsa. E dentro dos armazéns, para otimizar espaço, a ponte rolante desliza lá no teto, sobre trilhos. E a gente não pode, de jeito nenhum, esquecer da heroína anônima do dia a dia, a empilhadeira. Sério, esse veículo é o canivete suíço da logística. Ela está em todo lugar, no armazém, no pátio e até dentro do porão dos navios, ajeitando a carga com uma precisão cirúrgica. Ele é a cola que une a operação macro, dos guindastes, com a organização no chão. Muito bem, já vimos as ferramentas e as máquinas. Agora vamos falar da carga em si. Porque aconteceu uma revolução silenciosa na forma como a gente agrupa as mercadorias. Uma mudança que, de verdade, transformou o comércio mundial. Então, o conto principal é esse aqui. Antigamente, tudo era carga solta. Imagina ter que carregar um navio, saco por saco, caixa por caixa. Era um processo lento, exaustivo e o risco de estragar alguma coisa era altíssimo. A grande virada de chave foi a carga unitizada. A ideia genial de juntar um monte de volumes pequenos numa unidade maior para ser movida de uma vez só.
O salto em velocidade, segurança e eficiência foi absurdo. E como que a gente faz essa mágica? A forma mais conhecida são os pallets, aquela base de madeira que já cria uma unidade para a empilhadeira pegar. Depois temos as lingas, ou estropos, que são basicamente redes ou cabos para amarrar um monte de coisa junta. Tem de vários tipos, como a de funda para sacaria ou a de patola para tambores. A gente pode otimizar isso ainda mais com os pré-lingados, que já chegam prontinhos do armazém. E para produtos a granel, como grãos ou pós, existem os big bags, sacolonas gigantes que transformam o que era solto numa unidade fácil de pegar. E aqui a gente vê o conceito em ação. Na esquerda, uma lingada de sacos, provavelmente usando uma linga de funda. Dezenas de pacotes viraram um só. Na direita, os big bags, transformando um produto que antes precisaria de pás e esteiras em unidades que qualquer guindaste pega com facilidade. É a pura eficiência na prática. Pallets e lingas foram um avanço e tanto. Mas a revolução de verdade, a forma suprema de unitizar uma carga, veio na forma de uma caixa de metal, o container. A genialidade do container não é só ser uma caixa grande e forte, é ser uma caixa padronizada. Os tamanhos mais comuns de 20 e 40 pés, como a gente vê na tabela, significam que qualquer porto, qualquer navio, qualquer trem ou caminhão no mundo inteiro está preparado para manuseá-los. É como se todo mundo no comércio global passasse a falar a mesma língua. Isso mudou as regras do jogo. E não pense que é uma caixa que serve para tudo, de jeito nenhum. Existe um verdadeiro zoológico de contêineres especializados. O open top não tem teto para cargas altas. O flat rack e a plataforma mal têm paredes para cargas super largas. Tem o tanque para líquidos, o térmico, que é uma geladeira gigante, com sistema integrado ou ventilação, o de granel sólido para grãos, e até o high cube, que é um pouco mais alto para cargas que ocupam muito volume, mas são leves. Para cada tipo de carga, existe um container perfeito. E olha só esses dois exemplos perfeitos da versatilidade dele. À esquerda, um flat rack, que é basicamente um chão com duas paredes, ideal para levar aquela máquina gigante que não caberia num container normal. E à direita, um container tanque, que é a forma mais segura e eficiente que existe hoje para transportar líquidos pelo mundo, de suco de laranja a produtos químicos. Mas essa jornada pelo mundo não é um passeio no parque. O oceano é imprevisível e, às vezes, as coisas dão muito, mas muito errado. E é aí que a gente entra no complexo e super importante mundo das avarias de carga. E aqui a diferença é crucial, então presta atenção. A avaria simples ou particular é quando um acidente acontece. Uma tempestade forte danificou a sua carga. O prejuízo, nesse caso, é só seu. Agora, a avaria grossa ou comum é outra história. Ela acontece por um ato deliberado, um sacrifício feito para salvar a expedição inteira. Imagina que o navio está em perigo e o capitão decide jogar parte da carga no mar para evitar que todo mundo afunde. Esse sacrifício foi para salvar o bem comum, certo? Então o custo dessa perda é dividido, rateado, entre todos os donos de carga e o dono do navio. A intenção por trás do ato muda completamente quem paga a conta. Então, da próxima vez que você pegar qualquer produto na sua casa, lembre-se dessa jornada incrível. Lembre-se das manilhas, dos porta-tanques, dos containers tanques. Você agora entende um pouco da linguagem secreta que move o nosso mundo. E a pergunta que fica é: que outros sistemas fascinantes estão aí, escondidos bem na nossa frente, só esperando para serem descobertos? Obrigado por acompanhar o The Explainer.